É o dia do Senhor. Agora, olha o que diz aqui pra gente em Êxodo capítulo 19, tá bom? Antes de entregar a lei, Deus vai reunir o povo, ele chama Moisés e ele fala o seguinte: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de água e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, antes de entregar a lei, Deus ele reúne o povo, pede para Moisés reunir o povo, e ele diz: olha, você vai falar isso para eles. Se é uma condição, se diligentemente vocês ouvirem a minha voz e guardardes o meu concerto, ou seja, a minha aliança com vocês, então vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, ou seja, vocês vão ser um povo especial, tá bom? E aqui é interessante que Deuteronômio vai falar que o povo não era o mais forte, não era o mais bonito, não era o mais rico, pelo contrário, era o menor. Mas Deus escolheu esse povo para ser o quê? Propriedade peculiar dele, um povo santo, um reino de sacerdotes. Tá certo? Então, antes de Deus ali entrar nessa aliança com o povo, ele diz: olha, eu libertei vocês, ou seja, a graça foi oferecida, vocês foram libertos da escravidão, mas agora existem uns termos para vocês entrarem nessa aliança comigo. E aí o que acontece? A gente vai para os 10 mandamentos. Tá certo? Êxodo 20. Então, Êxodo 19. Deus lembra a graça que foi manifestada a eles na libertação deles. Deus não pediu para eles obedecerem nada para eles serem libertos. Tá certo? Deus libertou unicamente pela graça e pela misericórdia e pela aliança que ele havia feito com Abraão. Por isso. Agora, ele vai falar: para vocês serem a minha propriedade peculiar, reino de sacerdotes santos, vocês precisam agora atender aqui os termos dessa aliança. E ele apresenta os 10 mandamentos. E aí, quando a gente olha os 10 mandamentos, são sempre aquela visão das duas tábuas, tá certo? As duas tábuas escritas pelo dedo de Deus. Na primeira tábua, a gente tem os 4 primeiros mandamentos relacionados à questão vertical, né? A nossa adoração a Deus, o nosso amor a Deus. E a segunda tábua tem os outros 6 mandamentos com relação ao próximo, tá certo? A nossa relação horizontal, o nosso amor com o nosso próximo. Então a gente sempre vê as tábuas nessas duas disposições. A primeira tábua, os mandamentos relacionados a Deus, e a segunda tábua relacionados ao próximo. E eu quero chamar sua atenção para algo impressionante aqui agora. Então a gente tem na primeira tábua, eu dividi aqui nas partes de cima, a primeira tábua e a segunda tábua, tá bom? Só que da primeira tábua eu tirei o mandamento do sábado. E olha que interessante isso. Quando a gente fala a respeito do mandamento do sábado, do verso 8 até o 11, ele diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Tá certo? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Aí você fala, mas qual que é o dia do sábado? Porque sábado significa descanso, tá certo? Qual que é esse dia de descanso? É o primeiro dia? É o sexto dia? Ele diz, é claro no mandamento, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Então ele deixa claro que o sétimo dia, esse é o sábado do Senhor. Teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui ele faz uma lembrança do quê? De Gênesis 2. Tá certo? Agora, olha que coisa impressionante. A gente falou, a primeira tábua, mandamentos relacionados a Deus. Tá certo? Segunda tábua, mandamentos relacionados ao próximo. Só que o sábado, ele demonstra tanto o nosso amor a Deus quanto ao próximo. Ele é o elo que une os mandamentos relacionados a Deus com os mandamentos relacionados ao próximo. E aí você fala, mas por que, já que você está falando isso? Porque no verso 10 diz assim, ó, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem mesmo quem? O estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ou seja, até mesmo aquele que não faz parte do povo de Deus, se ele estiver dentro das suas portas, nesse dia, ele vai santificar o dia do Senhor para ter o conhecimento do Deus verdadeiro, que é o Deus Criador. Olha que fantástico. Quando nós santificamos o dia do Senhor, nós tanto demonstramos o nosso amor a Deus, quanto o nosso amor ao próximo.
porque o próximo também tem o direito de receber a bênção desse dia, de santificar esse dia. Mesmo que ainda, né, ele não tenha um entendimento de quão grande é esse dia, o dia do Senhor. Mas através do seu testemunho, ele pode experimentar um pouquinho, tá certo? E aqui a gente vê uma questão interessante que é assim, o mandamento ele começa com o quê? Lembra-te, tá certo? Por que que lembra? A gente já viu. O sábado já tinha sido estabelecido lá atrás, tá certo? Você só pode lembrar de algo que já foi dito, tinha sido dito para Adão, Adão passou esse ensinamento para sua descendência, Sem passou esse ensinamento para sua descendência até Abraão, e todos os patriarcas guardaram essas palavras. Então, quando chega aqui, lembra-te daquilo que foi feito lá na criação. O Deus Criador. Ele descansou nesse dia, ele quer que você também descanse. O Deus Criador separou esse dia para adoração, para uso santo, religioso. E ele quer nesse dia ter um encontro pessoal com você. Tá certo? Lógico, ele quer ter um encontro todos os dias. Todos os dias nós devemos adorar a Deus. Mas existe um dia que ele disse que é seu. O sétimo dia, o sábado do Senhor. Tá bom? Então, principalmente nesse dia, nós devemos adorar a Deus. E aí, olha que ponto interessante. Você percebeu que o sábado ele teve que ser colocado na lei por conta da desobediência do povo de Deus? Eles não guardavam o preceito. Quando é dado lá em Gênesis, era o preceito, tá certo? Era uma prática. Só que pela insistência do povo em desobedecer, Deus teve que fazer o quê? Estabelecer uma formalidade, tá aqui. Agora não tem como vocês continuarem nessa transgressão. Porque tá na lei, tá escrito. Tá certo? A gente tem até um ditado, né? Se tá escrito, tem que ser cumprido. E Deus fez questão de escrever os mandamentos com o seu próprio dedo. Agora, a questão do sábado aqui, na lei, é a primeira vez que a gente está falando do sábado na lei. Até que a gente não falou do sábado na lei. A gente percebe que esse dia, o dia do Senhor, estabelecido por Deus, era para ser um dia de alegria, um dia de regozijo, um dia para estarmos juntos de Deus. Mas pelo fato da gente se esquecer disso, do Criador, Deus teve que colocar esse mandamento no centro da sua lei. E quando a gente compara, né, o mandamento a respeito do dia do Senhor com os demais mandamentos, olha o tamanho dele comparado com os outros. Devido à importância que ele tem. Devido a ele expressar o nosso amor a Deus e o amor também ao próximo. Tá bom? Qual então que é o motivo pelo qual nós devemos lembrar do dia do Senhor para santificar, para separar para uso santo? No verso 11 é claro, ele repete de novo aquelas 3 marcas que estavam lá em Gênesis 2, verso 13. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia o quê? Descansou, ou seja, cessou o trabalho. E, portanto, agora ele que coloca uma bênção especial sobre esse dia e separa esse dia para uso o quê? Santo religioso. Tá certo? Então, o lembrete do dia do Senhor, o sábado, o sétimo dia, nós devemos adorar o Criador. Ele é o único mandamento que carrega o nome do Senhor. Nos outros não tem. Tá certo? Ele é o único mandamento que carrega ali a função de Deus. Qual que é? Criador. Os outros não. Você pode falar, não tem outros deuses diante de mim, mas você pode ter qualquer outro Deus. Você pode fazer, não vou fazer imagem de escultura de nenhum Deus que existe. Mas pode não adorar o Deus verdadeiro. O sétimo dia, o dia do Senhor, é o único que faz menção ao Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas. Tá bom? Então aqui a gente percebe, o sábado ele é estabelecido por quê? Por conta da dureza do coração, da dureza de serviço do povo de Deus. Então teve que ser colocado como centro ali dos mandamentos de Deus.